Já reparou que, assim que uma boa notícia chega, um sucesso acontece, ou a vida te sorri de alguma forma, você instantaneamente começa a esperar pelo revés. Aquele sentimento de que a conta vai chegar, de que a alegria não pode ser plena. Como se você não merecesse aquele momento bom, sem a iminente sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Se essa descrição ressoa com você, fique tranquilo. Este vídeo foi feito sob medida para te explicar tintim por tintim o porquê. Prepare-se, porque Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, desvendou um padrão muito perturbador no desenvolvimento de crianças criadas por pais narcisistas. Algo que ilumina o motivo pelo qual tantas pessoas vivem em um estado constante de alerta negativo, aprisionadas na incapacidade de saborear a verdadeira felicidade, e com a alegria sempre acompanhada por um amargo travo de ansiedade. Pais narcisistas não apenas criam filhos com problemas emocionais, eles destroem algo muito mais fundamental. Eles destroem a capacidade mesma de ser feliz, e fazem isso de forma tão sistemática, tão invisível, que a vítima passa a vida inteira sem sequer perceber o que lhe foi roubado. Portanto, prepare-se para uma jornada de autoconhecimento. Vou te guiar através dos meandros dessa dinâmica, revelando como ela se manifesta e, quem sabe, te ajudando a entender por que a felicidade, por vezes, parece um território exclusivo para outros e não algo plenamente acessível para você. Para começar, vamos desmistificar o que significa, de fato, ter a capacidade de ser feliz. Segundo Carl Jung, um ser humano emocionalmente saudável tem o que ele chamou de função sentimento bem desenvolvida. Essa função, essa capacidade de sentir, nos permite avaliar experiências em termos de valor. Isso é bom, isso é ruim, isso me agrada, isso me desagrada, isso me faz feliz, isso me faz triste. Uma função sentimento saudável nos permite experimentar a gama completa de emoções. Alegria profunda quando algo bom acontece, tristeza profunda quando algo ruim acontece e, crucialmente, nos permite experimentar a alegria sem contaminação, sem culpa, sem medo, sem expectativa de punição. Uma criança nasce com essa capacidade intacta. Ela sente alegria e expressa, sente felicidade e vive completamente naquele momento. Não existe nada além do agora. Não existe o pensamento de que a alegria vai acabar ou de que algo ruim virá depois. Mas, em famílias com traços narcisistas, essa capacidade é sistematicamente destruída. E aqui está como isso acontece. O primeiro mecanismo é a punição direta da felicidade. Imagine uma menininha de 5 anos, radiante de felicidade. Pode ser por qualquer motivo. Ganhou um presente, conseguiu fazer algo novo, está simplesmente tendo um bom dia. E ela expressa essa felicidade naturalmente. Ri, pula, canta, irradia. O genitor com traços narcisistas, seja o pai, seja a mãe, não tolera isso. Para com essa barulheira, Renata, você acha que a vida é só alegria? Você não tem motivo para estar tão feliz. Vem aqui que eu vou te dar um motivo para chorar. A alegria da criança é punida, diretamente, explicitamente, e o cérebro infantil, que está aprendendo como o mundo funciona, registra. Felicidade é perigosa. Felicidade atrai atenção negativa. Felicidade traz consequências ruins. E a criança começa a suprimir, começa a esconder, começa a ter medo de sentir alegria, porque alegria significa punição. O segundo mecanismo é a interrupção sistemática. Toda vez que a criança está feliz, algo acontece para interromper. O genitor com traços narcisistas aparece com uma demanda.
com uma crítica, com uma crise que precisa de atenção imediata, com qualquer coisa que tire o foco da felicidade da criança. Isso acontece tantas vezes que o cérebro aprende um padrão. Felicidade nunca dura, felicidade sempre é interrompida. Não vale a pena investir em felicidade, porque ela vai acabar de qualquer forma. E a criança desenvolve o que psicólogos chamam de anedonia antecipatória, a incapacidade de antecipar prazer. Por quê? Para que antecipar algo que nunca vai durar? O terceiro mecanismo é a associação com culpa. Genitores narcisistas frequentemente fazem a criança se sentir culpada por ser feliz enquanto eles estão sofrendo. Como você pode estar tão alegre quando eu estou tão mal, Gabriel? Você não se importa com ninguém além de você mesmo? Enquanto você está aí brincando, eu estou aqui sofrendo. A criança aprende que sua felicidade causa sofrimento no genitor, que ser feliz é um ato de egoísmo, que ela só tem direito de sentir alegria quando todos ao redor também estiverem bem. E como genitores narcisistas raramente estão bem, a criança aprende que quase nunca é aceitável ser feliz. O quarto mecanismo é a invalidação do motivo. A criança está feliz por alguma razão. Pode ser qualquer razão. E o genitor com traços narcisistas desqualifica. Você está feliz por isso, Manuela? Que bobagem! Isso não é motivo para tanta alegria. Quando você crescer, vai ver que a vida não é assim. A criança aprende que seus motivos para a felicidade não são válidos. Que ela está errada em sentir alegria, que existe algo de errado com ela por achar que aquilo merece celebração, e começa a duvidar da própria capacidade de avaliar o que é bom. Se meus motivos para a felicidade estão sempre errados, então talvez eu não saiba o que é bom. Talvez eu não mereça sentir alegria. O quinto mecanismo é a contaminação retrospectiva. Isso é particularmente cruel. A criança teve um momento de felicidade, uma hora depois, um dia depois, uma semana depois. O genitor narcisista traz de volta aquele momento para destruí-lo. Lembra quando você estava tão feliz com aquilo? Felipe? Pois é. Olha o que aconteceu depois. Você devia ter aproveitado menos. Você devia ter sido mais cuidadoso. A criança aprende que até memórias de felicidade podem ser atacadas, que nenhum momento de alegria está seguro, que mesmo o passado pode ser contaminado. E o cérebro desenvolve um mecanismo de defesa. Se a alegria pode ser atacada depois, então melhor não sentir alegria em primeiro lugar. Melhor manter um nível emocional neutro que não pode ser usado contra você. O sexto mecanismo é a previsão catastrófica. Toda vez que a criança está feliz, o genitor narcisista prevê desastre. Aproveita enquanto pode, Beatriz, porque isso não vai durar. Você está muito feliz. Algo ruim vai acontecer. Cuidado com essa alegria toda, porque a queda vai ser grande. A criança aprende que felicidade é prelúdio de catástrofe. Que alegria atrai desgraça, que quanto mais feliz você está, pior será o que vem depois, e desenvolve um hábito mental devastador. Toda vez que algo bom acontece, imediatamente procura o que pode dar errado. Toda vez que sente alegria, imediatamente antecipa a punição. Esse é o famoso esperando o outro sapato cair. A incapacidade de viver o momento bom porque parte da mente está sempre vigilante, esperando o desastre que certamente virá. Carl Jung chamou essa dinâmica de complexo negativo associado à função sentimento. A capacidade de sentir positivamente foi contaminada por associações negativas. Felicidade não é mais apenas felicidade. É felicidade mais medo. É felicidade mais culpa. É felicidade mais expectativa de punição. E isso muda completamente como a pessoa vive.
Deixa eu te mostrar como isso se manifesta na vida adulta. O adulto que teve a capacidade de felicidade destruída vive em estado de vigilância emocional constante. Quando algo bom acontece, ele não consegue simplesmente aproveitar. Imediatamente, a mente começa a calcular. O que pode dar errado? Quanto tempo isso vai durar? Qual será o preço a pagar? Quando recebe um elogio, não consegue absorver. Fica procurando a crítica escondida, a intenção oculta, o motivo pelo qual isso vai ser usado contra ele, mais tarde. Quando tem um dia bom, não consegue desfrutar, fica esperando o momento em que tudo vai desmoronar. Porque em algum lugar profundo, ele sabe que alegria atrai desgraça. E existe algo ainda mais doloroso. Esse adulto frequentemente sabota a própria felicidade, inconscientemente. Ele cria problemas em momentos bons. Briga com o parceiro quando o relacionamento está indo bem. Faz alguma besteira para perder o emprego quando está prestes a ser promovido. Afasta pessoas quando estão se aproximando demais. Por quê? Porque a ansiedade de esperar o desastre é pior do que o desastre em si. Se algo ruim vai acontecer de qualquer forma, pelo menos que eu controle quando. Pelo menos que eu não seja pego de surpresa. Pelo menos que a queda seja da minha escolha. É uma lógica distorcida, mas faz sentido perfeito para um cérebro que aprendeu que felicidade sempre traz punição. Carl Jung descreveu isso como a sombra atacando a luz. A parte ferida da psique não tolera a parte que quer ser feliz e ataca, sabota, destrói. Porque felicidade é ameaçadora, felicidade é perigosa, felicidade é o território onde a punição mora. E tem mais um sintoma devastador. Essas pessoas frequentemente têm dificuldade de celebrar conquistas, dificuldade de sentir orgulho, dificuldade de reconhecer que algo bom aconteceu por mérito delas. Porque, no fundo, elas aprenderam que não merecem felicidade. Que se algo bom aconteceu, deve ter sido sorte, ou engano, ou algo que vai ser tirado em breve. Isso é a síndrome do impostor em sua raiz mais profunda. Não é apenas achar que não merece o sucesso profissional. É achar que não merece a própria felicidade. Que existe algo fundamentalmente errado em sentir alegria. Que você está roubando algo que pertence a outras pessoas. E existe mais um padrão devastador que preciso mencionar. Pessoas com a capacidade de sentir destruída frequentemente escolhem parceiros que perpetuam o ciclo, escolhem pessoas que não toleram sua alegria, que competem, que contaminam, que punem a felicidade da mesma forma que os pais puniam. Não é coincidência, é familiar, é o que conhecem. É o único tipo de relacionamento que parece real. Relacionamentos onde ambos são felizes, juntos parecem suspeitos, parecem superficiais, parecem bons demais para ser verdade. Porque no modelo interno de mundo dessas pessoas, felicidade compartilhada simplesmente não existe. E assim, o ciclo se perpetua. O genitor com traços narcisistas continua o trabalho que os pais começaram. Continua punindo a alegria, continua contaminando momentos bons, continua mantendo a pessoa em estado de vigilância emocional constante. Quebrar esse padrão exige consciência, exige reconhecer que a atração pelo que é familiar não significa que é saudável. Exige escolher deliberadamente pessoas que celebram sua felicidade ao invés de competir com ela. E existe um sintoma específico que merece atenção. Muitas pessoas com essa ferida desenvolvem o que chamo de felicidade performativa. Elas aprenderam a parecer felizes, a sorrir nos momentos certos, a dizer as coisas certas, a performar alegria para o mundo ver, mas por dentro não sentem nada.
ou sentem o oposto do que mostram. A performance se tornou tão automática que elas mesmas não sabem mais a diferença entre felicidade real e felicidade encenada. Isso é particularmente comum em filhos de famílias com traços narcisistas que foram treinados para ser a fachada da família perfeita, para sorrir nas fotos, para parecer alegres na frente dos outros, para esconder o que acontecia em casa. A performance se torna uma segunda natureza e a felicidade real, quando aparece, parece estranha, desconfortável, quase assustadora, porque é algo que nunca foi permitido sentir de verdade e tem um padrão geracional que precisa ser nomeado. Pais que tiveram a capacidade de sentir destruída frequentemente destroem a capacidade nos filhos. Não porque querem, não porque são maus, mas porque não conseguem tolerar no filho o que foi proibido neles mesmos. Ver o filho feliz ativa a ferida, ativa a inveja inconsciente. Ativa a sensação de que é injusto aquela criança ter permissão para algo que eles nunca tiveram, e projetam, punem, contaminam, interrompem, exatamente como foi feito com eles. Carl Jung chamou isso de transmissão geracional de complexos. A incapacidade de ser feliz passa de pais para filhos, de filhos para netos, em uma cadeia interminável de alegria sabotada. Quebrar essa cadeia exige que alguém pare, que alguém reconheça o padrão, que alguém escolha conscientemente não repetir, que alguém faça o trabalho de curar a própria ferida para não transmiti-la. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Um homem de 42 anos veio para a terapia com uma queixa estranha. Ele tinha tudo: carreira bem-sucedida, casamento amoroso, filhos saudáveis, finanças estáveis, na superfície, uma vida invejável. Mas ele não conseguia ser feliz. Cada conquista era seguida por uma queda. Cada momento bom era contaminado por ansiedade. Ele literalmente não conseguia desfrutar nada do que tinha construído. E pior, ele sabotava ativamente. Quando o casamento estava muito bem, ele criava brigas. Quando o trabalho estava prosperando, ele tomava decisões arriscadas, desnecessárias. Quando a vida familiar estava tranquila, ele provocava conflitos. Por que faço isso? Ele perguntou. Por que não consigo simplesmente ser feliz? Quando investigamos sua infância, encontramos o padrão. Mãe narcisista que competia com ele, que não tolerava vê-lo feliz, que punia a alegria com críticas, com silêncios, com retirada de afeto, que previa catástrofes toda vez que algo bom acontecia, que contaminava memórias de felicidade com comentários amargos. Ele aprendeu muito cedo que felicidade era perigosa, que alegria atraía a atenção negativa da mãe, que a única forma de estar seguro era manter um nível emocional baixo, neutro, invisível. E 40 anos depois, ele ainda estava obedecendo essa programação, ainda estava punindo a própria felicidade, ainda estava sabotando momentos bons, ainda estava esperando o desastre que a mãe sempre previa. O trabalho terapêutico com ele não foi sobre resolver problemas externos, foi sobre reconectar com a capacidade de sentir sem contaminação, sobre desassociar felicidade de punição, sobre dar permissão para o self sentir bem sem medo. Isso parece simples, mas foi um dos trabalhos mais difíceis que já fiz, porque a programação era profunda, porque o complexo era antigo, porque cada vez que ele começava a sentir alegria genuína, o corpo entrava em pânico, o coração acelerava, a ansiedade disparava, como se a felicidade fosse literalmente uma ameaça à sobrevivência. Mas aos poucos, com paciência, com repetição, algo começou a mudar.
Ele começou a tolerar pequenos momentos de felicidade sem sabotar. Começou a perceber quando a voz da mãe ou do pai aparecia para contaminar. Começou a escolher conscientemente ficar com a alegria, ao invés de fugir dela. E algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez na vida, ele conseguiu olhar para tudo que tinha construído e sentir gratidão, sentir que merecia, sentir alegria, sem a sombra da catástrofe esperando. E houve um momento específico que marcou a virada. Ele estava em um domingo tranquilo com a família, esposa, filhos, nada de especial acontecendo, e de repente percebeu que estava sentindo algo que nunca tinha sentido. Paz, alegria simples, gratidão pelo momento presente e pela primeira vez. Não sabotou, não criou problema, não esperou o desastre, simplesmente ficou com a sensação, deixou existir, deixou durar. Depois me contou que chorou, não de tristeza, de percepção do quanto tinha perdido, de luto pelo homem que poderia ter sido. Se essa capacidade não tivesse sido destruída, e ao mesmo tempo, de esperança de que ainda era possível recuperar. Esse é o paradoxo da cura. Você precisa fazer luto pelo que perdeu, para poder recuperar o que ainda existe. Precisa sentir a dor da criança que teve a alegria roubada, para poder libertar a alegria que ainda está guardada. E deixa eu te dizer algo sobre os filhos dele. Quando ele começou a mudar, os filhos começaram a mudar também. Começaram a expressar alegria mais livremente, começaram a ser mais espontâneos, começaram a celebrar pequenas coisas, sem medo, porque crianças são sensores. Elas captam o que é permitido e o que é proibido no ambiente. Quando o pai estava em vigilância emocional, elas aprendiam a vigiar também. Quando o pai sabotava a felicidade, elas aprendiam a esperar punição. E quando o pai começou a permitir a alegria, elas aprenderam que a alegria era segura. Isso é quebrar o ciclo geracional em tempo real. Isso é impedir que a ferida passe para a próxima geração. Esse é o trabalho mais importante que qualquer pai ou mãe pode fazer. Agora, a pergunta que importa: é possível recuperar a capacidade de ser feliz? Carl Jung dizia que sim, mas o caminho exige enfrentar exatamente o que foi proibido. A cura começa com reconhecimento. Reconhecer que a capacidade de felicidade foi danificada. Reconhecer os mecanismos que a danificaram. Reconhecer a voz interna, que continua contaminando cada momento. Bom, essa voz não é sua. É a internalização da voz dos genitores com traços narcisistas. É o complexo que foi instalado na infância. É a programação que continua rodando automaticamente. Reconhecer essa voz é o primeiro passo. Porque enquanto você acha que é sua, você obedece. Quando percebe que é uma internalização, você pode começar a questioná-la. A cura continua com permissão. Dar permissão para sentir alegria parece simples, mas para alguém que aprendeu que a felicidade é perigosa, dar essa permissão é um ato de coragem enorme. Pode começar pequeno, permitir um momento de prazer, sem imediatamente procurar o que pode dar errado, permitir receber um elogio, sem desqualificar, permitir um dia bom, sem esperar a catástrofe. Cada pequeno ato de permissão enfraquece o complexo. Cada vez que você escolhe ficar com a alegria, ao invés de fugir, você reprograma um pouco o cérebro. A cura passa por tolerar o desconforto. Porque no início, a alegria vai causar ansiedade. O corpo vai reagir como se estivesse em perigo. A voz interna vai gritar que algo ruim vai acontecer. Isso é normal, é esperado.
é a programação resistindo à mudança. O trabalho é ficar com a alegria, apesar do desconforto, observar a ansiedade sem obedecer. Deixar o corpo aprender que a felicidade não traz punição, que é seguro sentir bem, que nada de ruim vai acontecer, só porque você está alegre. A cura exige reparentalização, dar para si mesmo o que os pais não deram, criar um espaço interno onde a alegria é permitida, onde a felicidade é celebrada, onde momentos bons não são contaminados. Isso significa se tornar seu próprio pai ou mãe interno, validar sua própria alegria, celebrar suas próprias conquistas. Dizer para si mesmo que você merece ser feliz, que sua felicidade não causa mal a ninguém, que você tem direito de sentir bem. E a cura culmina no que Carl Jung chamou de integração da sombra. A parte de você que quer ser feliz e a parte que tem medo de ser feliz precisam se reconciliar. O conflito interno entre alegria e punição precisa ser resolvido. Isso acontece quando você consegue segurar os dois ao mesmo tempo. Sim, a felicidade foi perigosa na infância. Não. A felicidade não é mais perigosa. Agora, sim, eu aprendi a temer a alegria. Não, eu não preciso mais temer. Essa integração é a marca da individuação. É o momento em que você deixa de ser controlado pelo complexo e passa a escolher conscientemente. Escolher felicidade, escolher alegria, escolher viver completamente o que é bom. Mas deixa eu ser honesto sobre o que esperar. A recuperação da capacidade de ser feliz não é linear. Você vai ter dias onde consegue sentir alegria pura, e vai ter dias onde a contaminação volta com força total. Você vai ter momentos de liberdade, e vai ter momentos onde a ansiedade retorna, onde a voz crítica grita, onde você se pega esperando o desastre automaticamente. Isso não significa fracasso, significa que a programação é profunda, significa que o complexo é antigo, significa que leva tempo para reescrever décadas de condicionamento. O que importa é a direção. Cada vez mais momentos de alegria não contaminada, cada vez menos sabotagem automática, cada vez mais capacidade de estar presente no que é bom. E existe algo que pode acelerar esse processo: experiências corretivas, pessoas que celebram sua felicidade, ao invés de puni-la, pessoas que ficam genuinamente alegres quando você está alegre. Pessoas que não competem, não invejam, não contaminam. Cada experiência dessas ensina ao cérebro que a felicidade pode ser segura, que a alegria pode ser compartilhada, que existem pessoas no mundo que querem que você seja feliz. Buscar essas pessoas, cultivar esses relacionamentos, isso é parte fundamental da cura. E existe um exercício prático que pode ajudar. Toda vez que algo bom acontecer, observe sua primeira reação, não a segunda, a terceira, a primeira, a reação automática. Antes de você ter tempo de racionalizar, se a primeira reação for procurar o que pode dar errado, anote. Se for esperar a punição, anote. Se for desqualificar, anote. Se for sentir que não merece, anote. Anotar não muda o padrão imediatamente, mas traz consciência. E consciência é o primeiro passo para a escolha. Quando você percebe o automatismo, você ganha um microsegundo para escolher diferente. E esses microsegundos acumulam. Outro exercício: quando sentir um momento de alegria genuína, pare, respire. Permita-se sentir essa sensação por uns 10 segundos. Antes de fazer qualquer coisa, não planeje nada, não antecipe, não sabote, apenas fique.
10 segundos podem parecer pouco, mas para um cérebro que aprendeu a fugir da alegria instantaneamente, 10 segundos de presença são uma verdadeira revolução e gradualmente aumente 20 segundos, 30, 1 minuto, 5 minutos de alegria genuína, sem contaminação. Essa é a meta. Parece simples, mas é extraordinariamente difícil. E também é possível. E existe algo que Carl Jung chamou de função transcendente, a capacidade de segurar os opostos ao mesmo tempo, sem que um destrua o outro. No caso da felicidade, significa conseguir sentir alegria e estar consciente de que coisas ruins existem no mundo. Não é negar a realidade, não é se iludir, é conseguir estar presente no que é bom, sem que o conhecimento do que é ruim contamine o momento. Isso é maturidade emocional, isso é integração. Isso é o que pais com traços narcisistas não conseguem fazer, e por isso destroem essa capacidade em seus filhos. Desenvolver a função transcendente significa parar de viver no ou isso ou aquilo. Ou sou feliz e ignoro os problemas, ou reconheço os problemas e não posso ser feliz. Significa viver no e. Estou feliz e sei que problemas existem. Estou aproveitando este momento e sei que ele vai passar. Estou celebrando e sei que tristezas virão. Isso parece simples, mas exige anos de prática, exige desfazer décadas de programação, exige reconstruir a capacidade de segurar a complexidade emocional que foi destruída na infância. E para os pais que estão assistindo, se você reconhece esses padrões em si mesmo, preste atenção em como reage à felicidade dos seus filhos. Você consegue celebrar genuinamente? Ou sente inveja? Ou precisa interromper? Ou precisa prever uma catástrofe? Ou precisa contaminar o momento depois? A capacidade de deixar seu filho ser feliz, sem interferência, é um dos maiores presentes que você pode dar. E exige que você, primeiro, resolva sua própria relação com a felicidade. Não repita o ciclo. Não roube de seus filhos o que foi roubado de você. Escolha conscientemente, de forma diferente. Este vídeo existe porque existem pessoas que escolhem trazer luz às sombras familiares. Cada minuto de conteúdo como este exige pesquisa profunda em Jung, em psicologia do desenvolvimento, em dinâmicas de trauma, e fazer isso enquanto algoritmos favorecem o superficial. Não é fácil. O Super Thanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro. É você dizendo que essa verdade sobre como famílias com traços narcisistas destroem a capacidade de felicidade precisa ser conhecida. Quando você clica naquele coração dourado, você ajuda outras pessoas que vivem esperando o pior a encontrarem o que você encontrou aqui. Você faz parte de quem está quebrando ciclos geracionais. Se você chegou até aqui, provavelmente reconheceu algo de si mesmo no que eu disse. Provavelmente percebeu que tem dificuldade de ser feliz. Provavelmente entendeu porque sempre espera o pior. Mas a capacidade não foi destruída. Foi enterrada, foi contaminada, foi associada com medo, mas ainda existe. A alegria que você sentia quando criança, antes de aprender que era perigosa, essa alegria ainda está em você, esperando permissão, esperando segurança, esperando que você finalmente diga que é permitido se sentir bem. Comenta aqui embaixo qual dos mecanismos você mais reconheceu na sua infância. Punição direta, interrupção, culpa, invalidação, contaminação retrospectiva, previsão catastrófica, nomear. É o primeiro passo para libertar. Você não precisa continuar esperando o desastre. Você não precisa continuar sabotando sua própria felicidade.
Você pode recuperar a capacidade de sentir alegria sem medo, de aproveitar o que é bom sem contaminação, de viver momentos de felicidade completa. E isso começa agora, com uma pequena permissão, com um pequeno momento de alegria que você escolhe não sabotar, com a decisão de parar de obedecer à voz que sempre disse que você não merece ser feliz. A alegria está esperando, a capacidade está guardada, e a vida que você sempre sentiu que deveria ser possível, é possível. A escolha é sua, e ela começa agora.